Fala aí, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Dando sequência na nossa terceira temporada, estamos recebendo essa semana a doutora Fernanda Rabelo. Que prazer receber você aqui, hein, Fer? Coisa boa, o prazer é todo meu. Seja bem-vinda ao nosso canal. Fernanda, que é a maior ortodontista e maior harmonizadora de Belo Horizonte, para quem não conhece, né, Fernanda? Fala um pouquinho aí do seu trabalho, há quanto tempo que você faz esse trabalho maravilhoso aí em Belo Horizonte. Fernanda, ó, vou falar um negócio para vocês. Tem alguém que é famosa nesse meio aqui, é a doutora Fernanda Rabelo, viu? Olha, Renzo, gentileza sua. Não sou não, gente, mas eu gosto muito de trabalhar, eu sou ortodontista. Hoje eu faço mestrado em ortodontia e também trabalho com harmonização orofacial, que eu acredito que a harmonização, ela veio para acrescentar a nossa profissão, ela veio nos ajudar a entregar um tratamento ainda melhor, completo para os nossos pacientes. Né, Renzo? É isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a harmonização, né? Sobre todos os benefícios que trouxe para o nosso dia a dia. O que você pode falar já de começo, assim, Fernando? O que mudou assim no nosso dia a dia com a harmonização envolvida no nosso tratamento ou no nosso cotidiano, né? Ô, Renzo, muitas das vezes a gente termina um tratamento ortodôntico e falta aquela cerejinha do bolo. Por exemplo, um paciente que ele tem uma deficiência óssea, uma pré-maxila, uma mandíbula, e um paciente que não quer fazer uma cirurgia ortognática. A gente sabe que tem muitos pacientes que não gostariam de fazer essa cirurgia, alguns pacientes nem têm condições de fazer, e a gente consegue fazer um tratamento compensatório, devolvendo a função e a estética do sorriso. Mas aquele sorriso, às vezes, não combina com a face do paciente. Fica faltando a cerejinha do bolo. E a harmonização, ela veio para complementar isso. Hoje a gente já consegue, por exemplo, suavizar essa discrepância óssea com um preenchimento com ácido hialurônico, dando um pouquinho de queixo para uma pessoa que não tem mandíbula, não tem o mento, um padrão classe 2, a gente já consegue fazer um disfarce na harmonização. Então, a gente consegue dar um tratamento de maior qualidade, um sorriso combinando com uma face. Uma face harmônica e um sorriso bonito, ele tem que casar. Não adianta a gente ter um sorriso bonito e uma face que não combina, como também não adianta ter uma face bonita e um sorriso também desagradável. Então, é um conjunto, a beleza é um conjunto. E a nossa visão de hoje, ela é uma visão como um todo. Um paciente ele é bonito quando ele é simétrico, quando ele realmente tem um sorriso que combine com a face. É esse complemento que a harmonização trouxe para a gente, ortodontista. Então, eu acho que foi um ganho extremamente valioso para a gente. Ô Fer, fala uma coisa para mim, como é que está hoje em dia isso? Porque rolou uma polêmica muito grande, né? Se dentista podia fazer esse procedimento, se não podia. Aí cada semana tinha um negócio de saía no jornal e saía nos noticiários. Já acabou isso aí? Já acabou essa briga ou nós estamos ainda nessa briga ainda? Não, foi uma luta. Graças a Deus a gente já conseguiu, legalmente falando. Nós, dentistas, nós podemos exercer a profissão. Já é uma especialização a harmonização orofacial. Indico para todo mundo que estiver pensando em fazer mais uma especialização que entre para a harmonização. Está agregando muito no valor. Muito, muito. Mas hoje, graças a Deus, é legalizado. É nosso direito fazer a harmonização. É porque chegou uma época que estava até chato, já que era uma semana podia, outra semana já não podia mais, não teve isso? Teve uma fase meio complicada, né? Foi bem uma fase complicadíssima. Muita gente começou na harmonização e parou por medo da gente ser impedido de exercer, né? Mas agora, graças a Deus, já está tudo certinho, tudo dentro da lei. Ninguém toma mais essa especialidade da gente, não. Eu acredito também que o dentista, ele é a profissão que mais está indicada para trabalhar essa região de cabeça e pescoço. É Sem quem mais dúvida. estuda, quem mais sabe, quem mais domina. Então, consegue entregar resultados incomparáveis com as outras profissões. Sem dúvida. E você acha, Fer, que nesse método que foi inserido também a harmonização, está abrindo para outras especialidades e para outras profissões também fazer esse tipo de aplicação, não está? Ou só está para dentista isso? O que você Não, acha de hoje outras profissões fazendo esse tipo de aplicação? Porque eu já, se não me engano, eu já vi placa de esteticista, de fisioterapeuta, enfim, de alguns outros profissionais que eu não sei se já seriam tão indicados para fazer esse tipo de procedimento, né?
Pois é, o leque está se ampliando. Tem muita área conseguindo exercer essa profissão. A gente tem biomédicos, médicos, tem farmacêuticos esteta, hoje enfermeiros também, até biólogos já conseguiram a liberação para atender a harmonização orofacial. Não orofacial, a harmonização facial, que na boca eles não podem trabalhar em nada. Mas eu acho que vai da capacidade de cada um, é uma curva de aprendizado. Eu falo com meus pacientes assim, a gente tem que procurar um profissional que realmente é capacitado para exercer aquilo que ele está propondo. Em qualquer área, em qualquer especialização, em qualquer, como que eu posso te falar, em qualquer profissão, a gente sabe que a gente tem profissionais bons e profissionais que não são tão bons naquele tipo de tratamento. Então, a gente vai ter profissional ruim, profissional bom, em qualquer área. Mas eu acho que esse leque está se ampliando muito. Tem muita gente que não tem capacidade de fazer, de trabalhar com a harmonização e está entrando no mercado de trabalho. É ter consciência e saber quem que você vai procurar para fazer a sua harmonização. E é um meio que tá crescendo muito, né, Fer? Hoje a gente vê essa nova geração, esses novos alunos que estão se formando, essa nova geração mesmo que está vindo de dentistas, e todo mundo só quer saber agora de harmonização. Acabou agora os dentistas querem saber de dente agora. Agora o pessoal só quer saber da harmonização. Pois é, mas aqui, por exemplo, a gente vê muito profissional que vai para o mercado de trabalho, faz um cursinho de final de semana, de 3 dias, e já acha que já sabe Pô, trabalhar. isso é importante você falar, viu, Esse Fer? problema, não sabe trabalhar, é uma curva, tem que respeitar a curva. Tem uma longa jornada para você se tornar um excelente profissional. É uma atuação que é fantástica, a gente vê resultado? Vê, mas não é qualquer pessoa que está apta a trabalhar. A gente vê muita gente errando, sim, a gente vê muitas coisas que a gente não gostaria de ver, chega para a gente muita coisa para corrigir. Isso a gente vê que é profissional que acha que um cursinho de final de semana vai capacitá-lo para o mercado de trabalho. Não vai. Tem que dedicar, tem que fazer curso, sim, tem. Tem que fazer especialização, tem que se especializar, tem. Tem que dedicar. Não adianta. Hoje tem muita gente no mercado que quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas não gasta o tempo em conhecimento. Tem que gastar, tem que entender que tem que respeitar a curva, tem que estudar, não adianta. E hoje, como qualquer outro trabalho, como qualquer outra especialidade, tem as suas intercorrências, né? E a gente precisa saber lidar com isso. Não adianta você saber fazer mais ou menos e não saber lidar com os problemas que isso vai trazer ou algum problema que isso possa acarretar, né? É verdade. O que eu estou vendo muito no mercado, porque hoje eu dou muita aula em harmonização orofacial. Eu vejo que as pessoas hoje elas estão sendo treinadas a injetar. Colocar produto é muito fácil. Difícil é você entender onde você está colocando, qual o melhor local, como colocar, o que aquele produto vai realizar no seu rosto, o que vai acontecer. E se acontecer alguma intercorrência, você sabe corrigir? Eu pergunto muito isso. E 80% das pessoas que trabalham com harmonização não conseguem solucionar um problema. Então, não está na hora, não está pronto para ir para o mercado de trabalho. Tem que continuar estudando, tem que entender que a gente trabalha com o ser humano. Não dá para a gente começar a fazer um cursinho de 3 dias, 4 dias, e ir para o mercado já oferecendo. Tem que estudar, tem que dedicar. Não tem jeito. Sem dúvida. E quem está falando é uma das maiores aí do mercado brasileiro hoje, doutora Fernanda Rabelo, que nós estamos tendo o prazer de receber aqui no nosso canal. Você que está nos escutando aqui pelo Spotify, quiser ter acesso a todos os nossos conteúdos, entre no nosso Telegram e você vai ter o conteúdo. Vai assistir aqui a Fernanda falando, além de escutar. Fer, fala para gente, harmonização, você falou que vai melhorar ou que melhora a nossa face em relação ao nosso paciente, né? Principalmente aqueles pacientes que a gente trata compensatoriamente. Fala um pouquinho mais sobre isso, quais os benefícios que trazem para os nossos pacientes no nosso dia a dia isso. Vou tentar te explicar um pouquinho. Pacientes, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente sabe que a maior parte da nossa população são pacientes com deficiência mandibular, nosso chamado padrão 2, que é o que é mais encontrado, que mais chega para a gente no consultório, e se tratando de ortodontia. Então, por exemplo, eu sou uma paciente que foi padrão 2, eu sou compensada por aparelho ortodôntico, dentariamente falando. Mas eu era muito insatisfeita com o meu queixinho, não tinha queixo.
Hoje tenho, mas eu tenho uma quantidade que já me satisfaz. Então, eu procurei a harmonização para eu colocar um pouquinho de queixo, de mento, um pouquinho de mandíbula, para suavizar aquela deficiência óssea que eu tenho. Porque eu fui um caso que não quis fazer cirurgia ortognática, não queria operar, entrar para um bloco cirúrgico. Então, eu procurei essa compensação. Então, eu preenchi o meu mento com ácido hialurônico, ganhei um pouco de mento, ganhei um pouquinho de ângulo de mandíbula. Esse benefício foi o que a gente conseguiu com a harmonização. Então, eu fiquei muito mais feliz. Hoje, eu não brigo tanto com o espelho igual eu brigava antigamente. Então, esse benefício da autoestima, principalmente dos nossos pacientes, é fantástico o resultado. Se olhar no espelho e você gostar de você, é coisa que a gente não nem pretendia a devolver quando a gente trabalhava há uns anos atrás só na ortodontia. A gente não tinha essa visão. E hoje a gente já tem, a gente já pode oferecer. Eu termino um tratamento ortodôntico do meu paciente já mostrando para ele o que a gente pode continuar fazendo para colocar o rosto dele combinando com aquele sorriso que eu entreguei. Então, isso é fantástico. A mesma coisa acontece com pacientes padrão 3. Às vezes tem aquele queixinho que chama muito atenção e a mandíbula cresceu mais que deveria. Realça muito na face e o terço médio ele fica escondidinho. Então, a gente vem e trabalha o terço médio, trabalha um lábio superior, trabalha a premaxila para o paciente ganhar em estrutura, em volume, disfarçando a mandíbula que é um pouquinho maior. Então, esse ganho que é o ganho que eu falo que a harmonização veio complementando a ortodontia. Ah, é fantástico. Quem ainda não entende um pouquinho de harmonização, procure um curso, procure saber mais sobre isso. Vai acrescentar no currículo. E Agrega. ainda mais com o caso que você falou, né, desses pacientes de cirurgia ortognática, tem uma grande maioria que não aceita ainda a cirurgia, né, que realmente, se você fala não só por causa do custo, mas também por toda a parte cirúrgica envolvida, e aí pode ser uma saída, pode ser uma solução para esse paciente, né? Com certeza. É caso que tem aqueles. Que é claro que tem aqueles casos que a discrepância é muito É muito grande. grande. E não tem como não fazer a cirurgia. Mas os casos que a gente vê que a gente consegue compensar, esses casos dá para a gente fazer a harmonização, para melhorar ainda a face do paciente. Oferir, esse Então, é um procedimento que a gente tem que fazer de quanto em quanto tempo, se o paciente resolver fazer, em quanto tempo ele tem que fazer essa manutenção dele. boa pergunta. Depende do produto que você vai trabalhar o rosto. Minha sugestão, um paciente que nunca trabalhou com harmonização orofacial, que nunca fez, nunca realizou nada e tem medo de ficar artificial, que hoje é uma das nossas grandes preocupações, é o paciente sair diferente do que ele entrou, é sair artificial, é o que a gente não quer. Comece trabalhando esse paciente com ácido hialurônico, porque é um produto que a gente tem como reverter. A gente tem um antídoto que, se o paciente não gostar, ele pode remover. Mas se o paciente ele gostaria de ficar um tempo maior com a harmonização, porque a gente sabe que não é o custo-benefício não é um tratamento barato hoje, então a gente quer cada vez mais usar produtos que durem mais tempo. Trabalhe com um bioestimulador que a gente tem hoje no mercado que dura até 4 anos. Temos produtos também que são excelentes, que são permanentes. Então, tudo a gente vai conversando com o paciente. Às vezes a gente começa com ácido hialurônico, que a gente sabe que todo ano ele vai precisar pôr um pouquinho, preencher ali, porque a gente sabe que dura de 8 meses a um ano e meio, no máximo. Ele vai ter que ficar complementando todo ano. Depois que ele fez a harmonização toda com ácido hialurônico, ele gostou, parte para um produto que vai durar mais. Aí sim ele vai ter grandes ganhos com a harmonização. Então, mais ou menos, é que depende de cada caso e cada produto que você usar, mas mais ou menos um ano e pouquinho, ele vai ter que fazer algum retoque. Sim, com certeza. Além do mais que a gente continua envelhecendo, né, Renzo? A gente vai perdendo estrutura. Então, a gente tem que trabalhar que não dá para falar que eu vou fazer a harmonização e vai durar para sempre. Nada dura para sempre. A gente tem que sempre ficar retocando, sempre ficar mantendo aquele resultado, tratando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E fala para mim, Fer, é muito importante também a gente falar sobre a correlação que tem sobre alguns tratamentos, como, por exemplo, o bruxismo, o sorriso gengival. Entrou para valer mesmo, né? Esse tratamento conjunto com a gente, né? Sim. Ô, Renzo, a toxina botulínica hoje, quando a gente fala da toxina botulínica, o chamado Botox, que a população hoje conhece muito sobre o Botox,
Foi a primeira toxina que chegou no Brasil, foi a de marca Botox. Por isso que difundiu no mercado o nome. Então, a toxina botulínica hoje, o que ela Botox é pode uma vir? marca. É uma marca. Ah lá, A tá toxina vendo? botulínica tem várias marcas. E a toxina ficou conhecida no Brasil como Botox porque foi a primeira marca que chegou no Brasil. Então, todo mundo pede o Botox, mas na verdade é a toxina botulínica. Então, ela hoje, de benefício para a gente, para o bruxismo, ela vem relaxando os músculos da mastigação. É claro que a gente sabe que o paciente que tem bruxismo, ele tem que usar a placa. A toxina botulínica, ela veio como uma alternativa para complementar os nossos tratamentos. Então, relaxa, assim, o músculo da mastigação. Às vezes, o paciente que precisava usar a placa durante todo o dia e à noite, ele deixa de usar a placa no período diurno. Às vezes ele não consegue trabalhar com a placa. A toxina veio para ajudar no tratamento do bruxismo, relaxando os músculos da mastigação. O masseter, muitas das vezes a gente aplica em temporal, às vezes minimiza até enxaqueca. Então, isso tudo é traçado um diagnóstico preciso para a gente perceber o que vai ser melhor indicado para aquele paciente. Então, a toxina ela veio com tudo. A toxina botulínica veio para o sorriso gengival, que a gente sabe que tem casos de crescimento vertical da maxila que a gente não consegue descer, travar o músculo para melhorar, minimizar aquele sorriso gengival. Mas ajuda muito no sorriso gengival. A gente tem cada caso que eu vou deixar para vocês, vou mostrar alguns casos de correção de sorriso gengival com toxina botulínica. É fantástico, os pacientes eles amam. É muito bom. Ô, Fer, e aí, para caso de toxina também, mesma coisa, vai depender da severidade, da discrepância, do quanto nós vamos aplicar, da quantidade, do tempo de manutenção, isso também varia de caso a caso. Varia de caso a caso. Eu falo que pacientes, por exemplo, de sorriso gengival, vai depender muito de como aquele músculo é contraído, vai depender da altura do lábio, como eu te falei, também da altura da maxila, do crescimento vertical da maxila. Isso tudo envolve uma avaliação, um diagnóstico para a gente poder conversar com esse paciente, até em relação à durabilidade. A gente hoje sabe que tem pacientes que a toxina botulínica ela dura mais tempo, depende do paciente. Se for, por exemplo, um paciente atleta, um paciente que gesticula muito, um paciente que faz muita expressão, a gente sabe que a toxina não vai durar tanto tempo, que a gente vai ter que reaplicar de certo em certo tempo, por exemplo, de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses. Então, tudo requer avaliação. É um conjunto que a gente precisa avaliar. Às vezes, a avaliação nossa, por exemplo, para enxaqueca, tratamento de enxaqueca, requer uma avaliação interdisciplinar entre o dentista e o médico, para a gente chegar no diagnóstico para saber se aquela enxaqueca ela é subtensional ou se não. Se for sob tensão, a gente consegue trabalhar com a toxina botulínica. Minimiza muito aquela sensação de dor de enxaqueca. Então, é um ganho fantástico. E vem cá, Fer, a gente pode continuar fazendo, por exemplo, a pessoa que tem o bruxismo, a pessoa que tem esse problema com enxaqueca, ela pode fazer um tratamento longo com Botox, com a toxina botulínica, ou não? É contraindicado, é só até um certo tempo, e aí tem que dar uma pausa no tratamento. Como que é isso? O que eu vejo clinicamente no meu consultório, Renzo? A gente vê que a gente é multifatorial, é um conjunto. Então, eu acho que se tratando, cercando de todos os lados, tudo que a gente puder cercar para minimizar as crises, a gente vai vendo que ao longo do tempo vai se espaçando mais a aplicação da toxina botulínica nesses tipos de tratamento. É claro que quando está em crise, a gente vai aplicando com mais frequência e a gente vê que a gente, ao longo do tempo, vai espaçando. Então, vai depender de cada caso. E com relação à musculatura, tem alguma contraindicação para a pessoa não fazer esse tipo de aplicação? Olha, é contraindicado o uso da toxina botulínica em gestante, lactante. Lactante até que se o bebê tiver já na fase de amamentação e alimentação, hoje a gente vê que não tem problema nenhum. Mas se tiver só amamentando no peito, a gente pede para segurar um tempinho ainda, para a gente não ter grandes riscos. Já para, por exemplo, pacientes que têm alguma doença degenerativa, miastenia, então a gente prefere não aplicar, é contraindicado. Pacientes que têm alergia a alguma composição do produto também é contraindicado. Então tem algumas contraindicações, sim.
Tá, mas a maioria dos pacientes são aptos. Tá, a maioria sim. E como que a gente sabe, Fer? Como é que chega lá no seu... Você faz uma anamnese? Como é que é feito isso? É muito Importante para o importante. pessoal saber. Eu acho que é a fase mais importante para qualquer tipo de tratamento. Não é um tratamento só com a toxina botulínica, não. Para a nossa vivência, para o dia a dia nosso, requer anamnese extremamente bem realizada, bem detalhada, entender realmente o que o paciente tem e como que a gente vai trabalhar. Sabe o que eu falo, Renzo? Dentista em si já é uma profissão que a gente trabalha com um produto que é o nosso anestésico. O nosso anestésico ele pode causar, sim, um problema com um choque anafilático. Então, se a gente não descobrir que é um paciente que ele é mais susceptível a um quadro alérgico, a gente não vai tomar precaução. A gente tem que entender que a gente pode ter esse paciente no nosso consultório e tem que entender como socorrer se acontecer. Então, a anamnese, ela é meio que obrigatória para todo mundo. Não é só para quem trabalha com harmonização e só para quem trabalha com aparelho, com ortodontia, não. É para odontologia e para outras profissões também em geral. Eu acho que é o passo mais importante. Sem dúvida. Nós estamos aqui numa versão mais pocket do Relação Cêntrica, nós estamos aqui batendo um papo aqui, jogando perguntas e respostas aqui para a Fernanda, porque nós vamos separar uma apresentação aqui para vocês, que a doutora Fernanda vai mostrar caso, vai mostrar um antes e depois para vocês, e para a gente ter imagens disso, né, do que a gente está falando, a gente está introduzindo um pouquinho o assunto. Eu queria saber, Fernanda, que eu tenho certeza que só nesse bate-papo que a gente teve aqui, você já ganhou muitos fãs. Eu queria saber como é que esses fãs fazem para te achar, onde você está dando aula, como é que faz para fazer um curso seu, como que te acha, como é que está seu Instagram. Fala para a gente aqui, Fernanda. Ô Renzo, hoje eu sou speaker da Sinclair Pharma. Quem já entende um pouco sobre a harmonização vai saber que é uma empresa que trabalha com ácido hialurônico, trabalha com fios. Inclusive, hoje a gente já tem também toxina botulínica no mailing da empresa. Eu dou aula na especialização da FAIP aqui em BH e também nas outras unidades da FAIP. Dou curso, sim, fora da FAIP. Meu Instagram é DRA Fernanda Rabelo Cunha. Eu posto todos os cursos lá, tudo direitinho. Quem quiser saber mais informação pode me chamar no direct. É isso aí, nós vamos fazer uma divulgação. Você que está nos assistindo aqui, marque a doutora Fernanda Rabelo, marque lá o @Relação Cêntrica, marque lá o nosso Instagram, que nós vamos divulgar vocês também, nós vamos repostar vocês. Ô, Fer, você tem mais alguma coisa para falar? O que você acha de importante falar que a gente deixou de falar ou que a gente esqueceu de falar nessa introdução desse assunto da harmonização? O que eu acho importante falar para todo mundo é assistir a próxima aula. Porque nela eu vou explicar direitinho, vou mostrar para vocês e às vezes vou tirar a sua dúvida. Manda dúvida para a gente. Manda aí o que vocês querem saber, que aí nós vamos responder e preparar tudo bonitinho para vocês. É isso aí, pessoal. Fernanda, obrigado, viu? Obrigado por esse tempinho seu. Prazer enorme. O prazer é meu falar com você. Agora eu vou aproveitar esse tempinho aqui com a Fernanda e vou fazer meus botox, vou ver o que a Fernanda acha que eu preciso fazer. Só que aí tem que nascer de novo, né, Fernanda? Dá para fazer milagre, né? Não é? Não é só aplicação, não. Ai, Renzo, sua modéstia. Tá ótimo. Gente, muito obrigado vocês que estão nos acompanhando, você que está nos escutando pelo Spotify e você que está nos assistindo aqui pelo Telegram. Fer, obrigado mais uma vez. Esperamos você aqui novamente, tá? Para você mostrar imagens, mostrar casos e explicar mais detalhadamente sobre a harmonização. Fiquem ligados que a doutora Fernanda vai voltar aqui com vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Obrigado, Fer. Beijão. Com Deus. Tchau, tchau.